falar aqui que eu estou acompanhando aqui o chat e estou vendo a apresentação. Bora lá. Transmissão do calor. Primeiro, aqui todo mundo já sabe que o calor é uma energia térmica em trânsito, que ele sai do mais quente para o mais frio. Bota ok aí no chat, isso aí eu já sei, tá dominado. Bota aí um emoji, bora lá. Eu vou pedir, como eu estou acompanhando agora as duas coisas, eu vou pedir para vocês ir colocando aqui, tá bom? Bom dia, para quem chegou depois que eu dei bom dia, já eu falo com vocês. Tá, então, o calor, quando ele é transmitido partícula por partícula, eu chamo isso de propagação através do modo condução, tá? A condução é quando a propagação é feita partícula por partícula. Não tem muita coisa para falar para vocês, porque isso aqui não é novidade, vocês já viram. Eu estou reforçando, tá? De modo que eu posso parar e dar uma explicada maior para aquela pessoa que não viu o conteúdo, que deixou passar batido, e que deseja que eu dê uma explicada mais demorada. Mas, no geral, eu vou dar uma passada rápida pelo conteúdo, tá bom? Você já sabe, você já percebeu que a condução, ela ocorre principalmente nos sólidos, e que a condução, ela é um modo de propagar o calor partícula por partícula, tá? Esse modelo aqui, esse esquema aqui, eu quero que vocês falem com o professor de Química, que é o modelo molecular tridimensional, tá? Quem vai explicar o modelo molecular tridimensional, onde você tem as partículas em arranjo molecular 3D, tá? E elas ficam vibrando em torno do seu próprio eixo. Há umas ligações químicas, olha, química, a Elaine é boa de química, e física ela não gosta não, tá? Essa vibração, ela acontece como se fossem molas ligadas às partículas, viu? Aos átomos. Mas maiores detalhes você fala bem aqui no telefone aqui, que está aqui na tela, com o professor George, ou então com esse outro telefone que está aqui na tela, o professor dos Anjos, tá? Vamos para o próximo conteúdo aqui de condução térmica, tá? Como eu falei para vocês que o calor ele se propaga do lugar mais quente para o lugar mais frio, tá? Há um fluxo de calor, tá? Como é que eu calculo o fluxo de calor? Tem duas maneiras de calcular fluxo de calor. Uma das maneiras é quando você sabe apenas duas informações, que são a quantidade de calor disponível e o intervalo de tempo que esse calor foi propagado, ele foi transmitido, tá? Então, o fluxo de calor, quando você só sabe essas duas informações, ele é calculado com Q, todo mundo aqui sabe que Q é quantidade de calor. E ΔT, todo mundo aqui sabe que ΔT é intervalo de tempo. Mas fica ligado aí no desenho, no esquema aí na animação, tá? Você tem aqui um fluxo de calor indo daqui desse lado, onde eu tenho um termômetro, cuja temperatura está colocada aqui como θ1, indo para o outro lado, com outro termômetro, com a temperatura θ2, tá? Você pode perceber que o calor está fluindo do mais quente para o mais frio, o termômetro ele está aqui para designar isso, tá? E essa placa aqui, ó, ela tem uma área de contato, é uma placa que tem uma área de contato, e essa placa aqui, ela tem uma espessura. Fica ligado aí nessas informações aí, o porquê que tem esses detalhes. Tadã! Tá aí. Gente, alguns livros, alguns materiais, eles colocam o fluxo de calor, tá? Ou lei de Fourier, com uma letra grega, a letra grega é chamada φ, viu? Tá? Alguns livros, eles, ao invés do F, para a lei de Fourier, tá? Ao invés do F, eles mostram a letra grega φ. O φ, gente, é um zero cortado bem no meio, tá bom? Então, φ, que é fluxo de calor, ou lei de Fourier, depende de K. O que é K? Você, aluno de física, sabe que K é um valor constante. Você, aluno de física, sabe que K é um tipo de material,
tá? Eu tenho aqui, por exemplo, viu, Amanda? O cobre, observa bem qual é o valor da constante de condutibilidade térmica do cobre, 385, tá? Gente, quem é que tem uma condutibilidade térmica maior? É o concreto ou é o ar? É o concreto ou o ar? Cadê o povo aqui do chat? Qual é dos dois que tem coeficiente de condutibilidade térmica maior? É o concreto ou o ar? Tá? Se for o ar, você bota só assim, ar. Bota aí no chat. Participação do povo. Então, bora lá. Acorda, menina. Clara, bom dia, Clara. Kathleen, bom dia, Kathleen. Dudman, meu parceiro, bom dia. João Gabriel, bom dia. Camille, olá, Camille, tudo bom? Glória, tudo bom? Glória, tudo bem? Bom dia. E a menina linda, Simirimes, o cabelo cacheado. Cortou o cabelo não, né, Simirimes? Não faça isso, não. Não faça isso. Tá, gente, entre o ar e o concreto, tá? Qual é que vai aquecer mais depressa? É o concreto, porque o K, que é o coeficiente de condutibilidade térmica do concreto, é maior do que o do ar. Do mesmo modo, se você estiver dentro de uma sala fechada, no ar-condicionado, você vai pegar aqui no cimento da parede e você vai pegar na madeira. Adivinha quem é que vai estar mais quente ou mais frio? Tá? Quem tiver o coeficiente de condutibilidade térmica mais alto, tá? Eu quero saber agora, agora é a hora de o carequinha aqui perguntar para vocês. Você acordou, tomou café, tá aí atordoado, tal e tal e tal. Eu estou falando em português? Tá saindo aí em português a minha fala? Vocês estão conseguindo entender, compreender? Tá tudo bem, tá tudo certo? Tá, porque preste atenção. O que eu estou falando agora, a partir desse momento, desse minutinho aqui, é a parte mais exigente de todo esse conteúdo aí de propagação do calor. Tá? A parte mais exigente, ela não é mais difícil. É a que tem um pouquinho mais de exigência. Tá? Qual é a exigência? É para fazer o cálculo da condução de calor, o cálculo da propagação de calor. E nesse cálculo da propagação de calor, eu vou depender do material. Então, essa letra K aqui sempre vai ser um valor constante fornecido pela questão. Vai depender da área de contato. Quanto maior a área de contato, maior vai ser o fluxo de calor que vai passar do mais quente para o mais frio. E vai depender aqui do delta teta, tá? Um detalhezinho aí sobre o delta teta, tá? O teta, todo mundo aqui sabe, tá? Que o teta é correspondente aqui para nós em variação de temperatura. Para não confundir, gente, olha só, para não confundir delta T maiúsculo. Alguém sabe o que é delta T maiúsculo? O que significa dizer, ou melhor dizendo, qual é a diferença de delta T maiúsculo para delta T minúsculo? O maior é temperatura e o menor é tempo. Uau, parabéns. Então, delta T maiúsculo, tá? Alguns livros preferem colocar delta teta. Por quê? É muito fácil você confundir delta T e delta T. Não é fácil você confundir delta T e delta T. É porque o delta T que eu estou falando aqui são dois delta T. Ó, delta T é muito fácil você confundir com delta T. Delta T, como já foi falado aqui, minúsculo é variação de tempo. E delta T maiúsculo, variação de temperatura. É por isso que alguns livros preferem colocar logo, delta teta. Pronto, não tem como você confundir delta teta com delta T minúsculo. Então, continuando. Aqui, no fluxo de calor, eu dependo do material, é o constante K, cada material tem o seu, depende da área de contato,
e depende da variação de temperatura. Ora, por que tem variação de temperatura? Porque eu estou com cálculo de fluxo de calor. Calor é energia térmica em trânsito que vai do mais quente para o mais frio. Então, se tem um lugar que está mais quente e outro que está mais frio, há uma variação de temperatura entre esses dois. E o L é o comprimento ou espessura dos objetos envolvidos. Por exemplo, aqui eu tenho aqui no exemplo uma água no estado de ebulição, tá? Então já vou logo dizendo aqui, adiantando para vocês. Água no estado de ebulição está 100 graus Celsius. E aqui tem uma barra, acredito que seja uma barra de metal, tá? Ligando essa água quente com o gelo. Então, esse comprimento aqui, ou espessura, ele vai ser colocado aqui. Detalhe, deixa eu te perguntar. Olha, você observando aqui, quanto mais distante esses dois objetos estiverem, essas duas vasilhas, esses dois recipientes estiverem um do outro, o que acontece com o fluxo de calor? Eu consigo passar mais calor ou menos calor? A hora de eu vir aqui de novo para o chat. O que você me diz aí? Bota aí, mais ou menos calor. Eu vou aumentar o comprimento entre o lugar de temperatura mais quente e o local de temperatura mais fria. Eu sei que o fluxo de calor vai do mais quente para o mais frio. Tá, quando eu aumento o L, tá? Quando eu aumento o L, o que acontece com o fluxo de calor? Mais calor passa ou menos calor passa? E aí, o que você vai me dizer aqui? Participação do povo. Simírimes, Sérgio, os dois Sérgio, Mariana, Glória, Camille, João Gabriel, Dudman, Dudinha, Kathleen, Ana Clara, Amanda. Cadê a votação do povo? O povo votou aqui. A Amanda não teve nem preguiça de falar. Parabéns, Amanda. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ligações encerradas. No prêmio de participação aqui. Exatamente. Quando eu aumento o comprimento, a distância, tá? Entre a fonte quente e a fonte fria, menos calor vai fluir para lá, tá bom? Só por curiosidade, gente, por que a letra é L, tá? Porque algumas fórmulas na física, aliás, todas as fórmulas da física vieram do inglês, e algumas não foram traduzidas, vocês sabem bem disso. Por exemplo, ΔS, variação de espaço, ΔS, variação de espaço. E aí, do mesmo modo que L aí é length, comprimento ou distância. Pronto, tudo bem aí, tudo certo? Tá? Como é que aqui vai ser melhor quando a gente fizer os exemplos das questões feitas em cálculo. O único cálculo que tem propagação de calor é o do φ. Agora sim, se você está aqui acordadinho, com seu caderninho rosa, com 400 páginas na minha frente, esse caderninho rosa bem aqui, ó, caderninho rosa na minha frente, com 400 páginas. Então, faz o seguinte, aumenta teu nível de atenção. Se você quiser, eu vou te ensinar como é que faz para resolver as questões nível difícil, nível hard, de dificuldade desse conteúdo. Mas é só se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, eu passo para frente. Fica só um céu de brigadeiros, arco-íris, unicórnio. E aí? Querem ou não querem aprender o truque para resolver as questões nível NASA, nível ITA, as mais difíceis que tem de lei de Fourier? Tá? Eu só vou colocar aqui na tela para vocês se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, eu vou só para o arco-íris, para o unicórnio, só para as coisinhas bonitinhas, coloridinhas do ursinhos carinhosos. E aí, o que vocês me dizem aí? Mas para isso vocês têm que aumentar o nível de atenção. Por isso que eu estou aqui com o meu caderninho de 400 folhas aqui, lotado de cálculo,
tá? Eu faço cálculo todo dia, praticamente, resolvendo questões. E eu também tenho certeza. Não diga isso, meu coração. Você não tá isso, não. Não existe vitória sem treino. Não existe pódio sem suor. Viu? Não existe, não existe. Então, nós estamos treinando. E para treinar, você tem que ralar, minha filha. Tá? Bora lá. Tem que ralar mesmo, 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 mesmo. O cérebro da gente, ele vai querer uma vaga, sim. Vai sim, você vai querer uma vaga, sim, com certeza. Pois esse só passar, ele precisa da ajuda de vocês. Bora lá. Então, atrás da orelha de vocês tem um botão. Esse botão, você aperta ele, aí você vai elevar o teu nível de atenção. Tá? Presta atenção aqui no esquema, no desenho, na animação. A animação que o bebezão fez. Tá? O bebezão é o Augusto. Isso aí, gente, não é slide. Isso aí é uma apresentação multimídia. É tipo um aplicativo, viu? Você instala. Aí o que nós temos aqui é uma animação. Nós temos aqui a representatividade desse trecho mais quente para esse trecho mais frio. O que pode ficar de mais difícil na elaboração de questões de lei de Fourier é o que está sendo apresentado para vocês aqui nesse momento. Tá? O nível 3, nível máximo de questões a respeito de lei de Fourier. Esse material, ele pode ser metade do material de uma substância, a outra metade de outra substância. Mas ele pode ser continuamente o mesmo, tanto faz. Tá? Agora, como é que nós vamos fazer? Eu quero determinar a temperatura bem aqui no meio. É aqui no meio que eu quero determinar a temperatura. Então, eu vou colocar um termômetro aqui no meio e eu preciso saber qual é o comprimento, qual é a distância até chegar nesse termômetro aqui do meio. Tá? E eu preciso saber que tipo de material é até aqui no meio. Então, K é o coeficiente de condutibilidade, L vai ser o comprimento até chegar aqui no meio. Tá? De repente, se eu tiver outro material, eu posso ter outro coeficiente de condutibilidade e, se não for exatamente no meio, eu vou ter que saber qual é a distância até o ponto mais frio. Distância do ponto mais quente, distância do ponto mais frio. Material do lado A, material do lado B. Se for metade, metade do mesmo material, ótimo, eu vou te ensinar o truque. Você só vai fazer, sabe o quê? Cortar. Tá, agora, o que acontece? Desse lado aqui, que é o lado mais quente, eu tenho a temperatura θ de A. Desse lado aqui, que é o mais frio, eu tenho a temperatura θ de B. Eu vou dar aqui uma pausa na explicação e te perguntar, tá compreendendo aí o tijolinho por tijolinho, passo a passo? Bota no chat, que eu estou acompanhando o chat e a apresentação. Menino, esqueci de falar para o Dimas quer aprender como é que faz isso aí, como é que bota ao mesmo tempo o chat e a apresentação. Vou preparar para os meus colegas também, para eles ficarem agora. Opa, na hora, meu patrão, na hora. Na hora, na hora, na hora. Pronto. Primeiro tijolo, João, primeiro tijolo. Eu não vou falar mais João, não, porque senão o João aqui vai acordar. João, é o seguinte. Eu tenho aqui um material que, do lado esquerdo, tem uma temperatura mais quente. Você já está sabendo que o calor ele vai ser transmitido, ele vai fluir do mais quente para o mais frio. Tá? Vai dando ok aí, tijolinho por tijolinho. Bora, João. Vai dando ok aí. Pronto. Aí o que acontece? Eu aprendi, vocês estão aprendendo ou revisando que o fluxo de calor é K, que é a constante, tá? Vezes a área de contato, vezes
a diferença entre as duas temperaturas, a temperatura do lado quente, a temperatura do lado frio, dividido pelo comprimento que tem entre os dois pontos, o mais quente e o mais frio. Agora é a tua hora. Bora lá. Ah, foi a lei de Fourier do quadro anterior. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui é o material. Aqui é o lado mais quente. Então, aqui tem a temperatura inicial. Aqui tem a temperatura final. Tá? A área de contato é essa parte que essa barra tá com o material que está quente. E o L, essa distância aqui entre o mais quente e o mais frio. Vai botando aí, ok, tudo que eu, para mim saber que eu posso prosseguir. Vai botando ok, João, bora lá. Pronto. Agora, digamos que eu queira saber, viu, João, a temperatura desse termômetro aqui. Esse aqui, eu quero saber a temperatura desse termômetro. Bem aqui assim, esse bem aqui. Será que tem como eu saber a temperatura desse termômetro? Ou desse, ou desse, ou desse aqui? Yes, it is. Existe um cálculo para que eu possa determinar a temperatura de qualquer um desses termômetros aí. Tá, e o que é que eu preciso para eu calcular a temperatura de qualquer um desses termômetros aí? É aí que entra esse cálculo aí, ó. Olha só. Até chegar em um termômetro, você tem que saber quanto é o comprimento que chega do lado mais quente até ele. Até chegar o termômetro, você tem que saber qual é o comprimento do lado mais frio. Vai botando ok, mas vai botando ok aí. Se tiver, entendi. Se não tiver, ó. Eu tenho que explicar pedacinho por pedacinho. Eu acredito que explicando pedacinho por pedacinho, o aluno consiga compreender. E na hora da resolução da questão, se ele tiver compreendido, ele vai conseguir. Isso aqui é um quebra-cabeça daquele que a gente dá para as crianças. Um quebra-cabeça assim, com 5 partes, 4 partes. 4 partes. E aí, João, até agora o que eu te falei, está em português? Está dando para compreender? Está dando para entender? Ah, mas não me deixa no vácuo aqui não, mano. Muito bem. Tá certo. Então, tá entendido. Aí, professor, mas por que que tem K, K em cima, A, K em cima, B? Porque eu posso fazer com que esse cálculo tenha dois materiais diferentes. Até chegar num termômetro, por exemplo, é cobre. Do termômetro para frente, é aço. Tá? É por esse motivo que eu tenho aí que colocar o K até chegar no termômetro, que é o K de A, no L de A, e o K de B no L de B. Se for o mesmo material, ótimo, vai facilitar o meu cálculo. Tá? Então, eu fiz essa observação. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir o valor da temperatura em um desses termômetros intermediários, que eu vou dizer aqui que é o delta X. Esperando agora, gente. Estou esperando aí. Que é para poder fechar a explicação do coisa. E agora, estou esperando você que está aí na sua casa, com o cuscuz na mão, dizer assim, prossiga. Até agora eu consegui entender tudo. Pronto. Deixa eu ver quem foi que chegou aqui. A Eduarda Carvalho. Quem mais que chegou por aqui? Teve gente que chegou aqui. Bora lá. Ah, então posso prosseguir. Para eu determinar a temperatura de um termômetro intermediário, eu tenho que fazer o seguinte. Olha só. Aqui eu tenho uma temperatura inicial, eu tenho uma temperatura final nessa região, com esse comprimento, essa área de contato e esse coeficiente de condutibilidade. Opa! A tendência de acontecer naturalmente um equilíbrio térmico é 100%.
Exatamente. A tendência de acontecer um equilíbrio térmico é de 100%. Ou seja, de o θA ir para equilíbrio com θx e de o θx ir para equilíbrio para o θb. Equilíbrio térmico, vocês já viram equilíbrio térmico aqui no primeiro conteúdo de termologia, tá bom? Então, a tendência de acontecer um equilíbrio térmico entre todos os parentes envolvidos aí na temperatura é 100%, é da natureza. Então, se vai acontecer equilíbrio térmico, então o fluxo de calor desse lado aqui da torcida vai ter que ser igual do fluxo de calor desse lado da torcida. Só que ambos os lados, eles têm uma coisa em comum, que é essa temperatura aqui intermediária. Então, como é que eu transformo isso aí em cálculo? Você já sabe que é o φ de A igual ao φ de B, tá bom? Então, fluxo de calor do lado de A tem que ser igual ao fluxo de calor do lado de B. Tá? Então, como é a fórmula do φ, que é o fluxo de calor? É constante vezes área, vezes variação de temperatura, dividido pelo comprimento. Tá, então vamos colocar isso aqui para os dois lados. Colocando isso aqui para os dois lados, vai ficar da seguinte maneira. A constante do lado A vezes a área do lado A. Opa, quer dizer que essas duas áreas podem ser diferentes? Podem ser diferentes. Mas é melhor que elas sejam iguais, porque o cálculo vai ficar mais simples. Então, a temperatura do lado A menos a temperatura do lado intermediário, ó, θ de A menos θ de X. Aí, do outro lado, desse lado aqui, fica a constante do lado B, a área do lado B. Opa, e qual é a temperatura aqui? Temperatura final aqui vai ser ΔX menos o lado B, tá? Menos a temperatura do lado B. Então, o que nós temos aqui em comum? Temos em comum que a temperatura inicial, a temperatura final aqui, ou seja, a maior temperatura, está aqui, ó. Sempre você tem que tomar cuidado com quem é que tem a maior temperatura, viu? Sempre é quem tem a maior temperatura, menos quem tem a menor temperatura. Então, eu já sei que esse lado aqui é o lado mais quente, por isso que é θA menos θX. Só que agora é θX menos θB, que foi o que eu te falei. É quem tem a temperatura mais elevada, tá? Então, a temperatura mais elevada menos a temperatura mais baixa, viu? Essa variação de temperatura aí, ela vai ser sempre desse jeito. Aqui, quando eu tenho dois objetos encaixados, ou um objeto apenas que eu quero saber a temperatura intermediária, que é essa temperatura X. Gente, bora fazer aqui uma brincadeirinha, bora lá. Se esse valor aqui, ó, se essa barra for de apenas um material, o K de A vai ser igual ao K de B. Então, eu vou cortar aqui K de A e K de B. Se essa área desse lado for a mesma área desse lado, também vou cortar aqui a área de A e a área de B. Pronto. E se esse comprimento para chegar no termômetro for o mesmo comprimento para chegar lá do outro lado mais frio, então o L de A vai ser igual ao L de B. Então, digamos que eu vou fazer esse cálculo aí, eu já sei até o resultado, mas eu vou querer de vocês agora. Pega aí o caderninho de 400 páginas, o caderninho rosa das meninas, cadê, ó? Vou mostrar que eu não estou mentindo. Ó, meu caderninho rosa. Pega aí teu caderninho rosa de 400 páginas, tá? E faz esse cálculo aí, tá? O cálculo que você vai fazer aqui agora, ao vivo, é esse cálculo que está aí na tua tela, aqui, olha só. Esse cálculo aqui, tá? Digamos que essa barra aqui, ela tenha 10 centímetros. Tá? Digamos que essa barra tem 10 centímetros. Não vai importar, não. Vai ser, eu vou pegar a temperatura bem aqui, a temperatura intermediária. Eu já sei quanto é que é. Mas vamos fazer o cálculo da temperatura intermediária. Ou seja, o comprimento até chegar nesse termômetro, aqui, vai ser o mesmo comprimento até chegar no outro termômetro. Eu quero calcular uma temperatura. Essa temperatura aqui, ó, ebulição e fusão com esse cálculo aqui.
Tá? Como é que eu vou fazer? Eu quero um termômetro bem no meio. Como é que eu faço? Bora lá. Os valores todos eu vou cortar. Então, vai ficar o θ de A, θ de A, θ de A. Quanto é o θ de A? O lado mais quente? 100. Quanto é o valor que eu não sei? X. Qual é a temperatura mais quente do lado B? É X. Qual a temperatura mais fria do lado B? Ora, tem gelo. Se tem gelo, a temperatura mais fria é 0. Pronto, eu montei aqui o cálculo, tá? E eu quero que vocês me digam quanto é a temperatura aqui bem no meio, se desse lado tiver água fervendo e desse lado tiver uma pedra de gelo. Vocês é que vão me dizer a resposta. Aqui no meio, se eu colocar um termômetro bem aqui no meio, qual vai ser o valor dessa temperatura? Tá? Então, essa barra é a mesma barra do mesmo material? É, então eu não preciso especificar o K. O comprimento é o mesmo comprimento? Então eu não preciso especificar o L. A fórmula vai ficar do jeito que eu botei aí no chat, viu? Fica 100 menos o X, que eu quero determinar, igual ao X menos a menor temperatura do outro lado. Como eu te falei que do outro lado aqui vai ser gelo, então desse lado aqui é 0. Então, esse cálculo aí ficou bem facinho, bem rapidex aí para vocês. Bora lá, nosso tempo aqui está acabando e eu quero vocês agora fazendo o cálculo, tá? A Semiramis, ela chutou, só que não. A temperatura é de 50 graus. A Amanda também chutou, só que não foi chute. Temperatura de 50 graus. Quem mais é que vai chutar aqui? Aliás, eu estou ofendendo as meninas dizendo que elas chutaram. Eu tenho certeza que elas não chutaram, porque 100 menos X vai ficar da seguinte maneira: 100 igual, aí o X vai lá para o outro lado, X vai lá para o outro lado, então vai ficar X mais X, que dá 2X. Então, X é igual a 100 dividido por 2, que dá 50. 100 dividido por 2, que dá 50. Pronto. Aquele cálculo que, a princípio, um aluno comentou aí que disse que era difícil, era complicado, tá? Não, ele vai ter mais informações se essa distância até chegar no termômetro X for diferente. Aí, se essa distância for diferente, aí você vai ter que colocar os valores, tá? Mas fala para mim, seja sincero, seja sincero. Desse jeito que eu te mostrei, esse cálculo, parece ou não parece algo bem simples de fazer? Não venha me dizer que eu estou iludindo vocês, não. Venha dizer não. Mas diz para mim, vai, fala de todo o coração aí. Desse jeito aí que eu mostrei para vocês aí, com esses valores, esse cálculo, pareceu ou não pareceu uma coisa muito mais simples do que ele é? Pareceu, né? Então tá bom, não estou iludindo vocês, não. É porque é desse jeito, a física é simples. Mas tem que ter, às vezes, alguém explicando os detalhes, e 100% das vezes tem que ter uma pessoa interessada em saber, querer saber. Gente, olha só, nosso tempo acabou. Tarefinha de casa. Tarefinha de casa é você fazer a leitura desse, é aula invertida. Você vai fazer a leitura desse material do Bernoulli. Eu já dei a dica, tem um material no Google Sala de Aula, para quem ainda não tiver com o seu Bernoulli na mão. Lá no Google Sala de Aula tem um material. Leia esse material, faça um mapa mental. Você já tem condições de ir fazendo as questões, sem a minha explicação, tá bom? De qualquer maneira, lá no Google Sala de Aula tem 3 vídeos. No máximo, cada vídeo tem 2 minutos, para te dar assim, um reforço, um embasamento para você já começar a fazer as questões. São muitas questões. Então, firma aqui comigo um contrato que hoje à tarde, durante 30 minutos, você vai sentar, você vai dar uma olhada nesse vídeo, se você achar necessário, porque essa aula foi gravada. Você vai dar uma olhada nos outros vídeos que